Fala galera, beleza? Quer saber mais sobre a curva de capabilidade de máquinas síncronas? Se liga no vídeo! Bom galera, hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre a curva de capabilidade de geradores síncronos, tá? É um pedido aí da nossa inscrita no canal, que é a Juliana, deixou essa dúvida e como a gente vem gravando algumas séries e também tirando as dúvidas que ficou para trás aí, hoje é o dia dela e a gente falar um pouquinho da curva de capabilidade, né, de capacidade do gerador síncrono. Como já falei, né, é realmente a curva de capacidade, ou seja, ela é uma curva ali montada nos eixos de potência ativa e reativa de um gerador, e ali ele vai definir quais são os pontos de trabalho do seu gerador. A gente tem limites técnicos, que daí eu vou colocar aqui para vocês, para a gente estar entendendo, e como funciona essa curva, né? Cada gerador tem a sua curva, a sua identidade. Então ali você vai ter no seu projeto um gerador com uma potência máxima provavelmente em kVA, e normalmente você deixa ali um fator de potência 0,8, 0,85, de acordo com a sua máquina primária, que vai acionar esse gerador, mas quando eu desenhar aqui a curva, eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender, tá? Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui a curva para vocês, e aí a gente continua o raciocínio, beleza? Bom, voltando aqui com vocês, já trouxe aqui para nós uma curva de capabilidade de um gerador real, tá? Gerador GVisa, GE, de potência aparente 37,5 MVA, fator de potência 0,8, e com isso, né, quando você multiplica a potência aparente pelo fator de potência, você tem a potência ativa em 30 megawatts, tá? Então, o que significa isso, tá? A gente tem, normalmente, quando você vai fazer o seu diagrama fasorial de uma máquina síncrona, é daí que surge a curva de capabilidade. Se você quiser uma aula mais teórica, eu posso até fazer, mas aqui a gente está meio que focando na prática, que é a intenção do canal, né? O que seria a curva de capabilidade, né? Ela seria praticamente uma circunferência ideal, não falando aqui da máquina real, né? Ela seria algo mais ou menos assim, ó. Você tá vendo que eu estou no 0,9 aqui, né? Então, indo do menos 1 a 1, né? Fazendo uma curva como se fosse só limitada pela corrente de armadura, pela corrente nominal da máquina, por exemplo, que nada mais é do que isso aqui. Mas a gente vai olhar então como que funciona a curva de capabilidade real de uma máquina, tá? Vou colocar também aqui a curva para a gente estar vendo ela do lado aqui do... Tentei trazer ela para cá, não ficou 100% certo, mas dá para ter uma noção do que limita a nossa máquina, né? E aí depois de falar para vocês o que limita a máquina, a gente faz alguns exemplos aqui do que a gente tem em cada máquina, né? Então, começando aqui, ó, qual que é esse limite? Eu até marquei aqui, ó. Aí eu vou ir pintando de vermelho, ó. Esse limite, você tá vendo que a gente não chega no 1 PU aqui. Essa curva ela é feita por kVAR por quilowatt, então potência ativa, P por Q, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, P, Q. Então, essa curva do gerador nos traz toda a minha zona de operação do meu gerador de acordo com cada limite. Então, começando por esse primeiro limite aqui, ó, RRC é a corrente máxima que eu vou ter no meu rotor, né? Ou seja, depende da minha cicatriz. Então, no ensaio vazio do gerador, por exemplo, você consegue lá identificar tensão por corrente, né? Como que é a sua corrente máxima de campo. Então, aqui é definido pela corrente máxima de campo. Por quê? Porque a gente também tem o efeito Joule da corrente. Então, você tem que ter os limites térmicos aqui, tanto no campo, que essa curva de limitante aqui, quanto na armadura. Então, essa aqui, ó, essa curva que vem até aqui, ó, ela começando aqui, ó, é relacionado à armadura. Então a armadura está relacionado com a corrente nominal do gerador, então é onde realmente o meu gerador opera, seria essa curva azul, seria mais ou menos essa curva azul se ela continuasse aqui, né? Se ela continuasse aqui o azul, deixa eu corrigir aqui. Se ela continuasse aqui para o 1,
Então, a corrente de armadura e a corrente de campo. Então, eu tenho uma limitação pela corrente de campo, né? A minha corrente máxima do ensaio vazio, isso aqui são dados de placa, e também pela minha corrente de armadura, né? A minha corrente do estator, que é a minha corrente nominal da máquina síncrona, tá? Além disso, além dessas duas limitações por corrente, né? Vamos dizer assim, por efeito Joule. O que mais que a gente tem? A gente tem a mínima excitação de campo, por quê? Quanto menos eu tenho excitação, eu preciso ter excitação, né? Corrente de excitação para que a máquina funcione, a máquina gere tensões e mantenha a potência ativa no sistema. E eu tenho um limite mínimo aqui de excitação, normalmente gira em torno de 10% nas máquinas, para que eu garanta a minha estabilidade do meu sistema, né? Por quê? Porque quanto mais você diminui a corrente de campo, a sua excitação de campo, você vai tendo que, para manter a potência ativa, aumentando seu ângulo de carga, né? Então, você tem lá da fórmula de transferência de potência, né? Opa, seno do ângulo de carga sobre a reatância. Então, quanto mais você vai diminuindo aqui a questão da sua corrente de campo, mais você vai tendo que aumentar esse ângulo. E esse ângulo, a partir do momento que ele vai de 90 para cima, você vai ter um seno negativo, onde você vai perder a estabilidade do seu sistema, né? E aí você tem essas duas curvas aqui, ó. A estabilidade teórica, né? A TSL, a estabilidade teórica do seu sistema, e a prática, né? Então, aqui é a curva que vai me limitar por estabilidade prática, ou seja, eu não posso absorver muito reativo, e a gente vai começar a falar disso agora, eu não posso absorver muito reativo, né, gerando potência ativa, porque eu perco a estabilidade da minha máquina, tá? Então, você também tem essa curva PSL aqui. Além delas, né, então você tem a curva de limitação por corrente no rotor, por corrente no estator, por limite prático de estabilidade e por excitação mínima. E além disso, você também tem aqui, ó, normalmente quando você vai fazer um projeto, comprar um gerador, você tem que definir qual que é a sua potência ativa máxima. Então, qual que é a minha potência ativa máxima? 30 MB. Por quê? Ele me deu um fator de potência 0,8, onde eu posso trabalhar essa máquina tanto absorvendo reativo quanto fornecendo reativo, porque eu tenho uma potência aparente de 37,5. Então, normalmente, quando você tem um gerador, e se você for um gerador muito grande e ter a responsabilidade, conforme o procedimento de rede, de fornecer reativo e absorver reativo em determinadas horas do dia, você precisa de um fator de potência não unitário. Você não vai gerar só potência ativa, você vai precisar da máquina para gerar potência ativa e absorver ou fornecer potência reativa. E normalmente quando você também não é uma máquina tão grande, você precisa, porque nenhuma carga você só não vai ter resistor no seu sistema. Então você precisa ali fornecer, seja desde o gerador diesel a termoelétricas aí e PCHs, por exemplo, você vai precisar desse fator de potência não unitário. Então o que determina a minha máxima potência aqui? Minha máquina. Então, minha máquina está aqui no 0,8. Então, 0,8 P1, né? Então, 30 megawatts. Então, eu passaria uma régua aqui, ó, e trabalharia nesse quadrante. Então, como que ficaria a minha curva? Então, isso aqui é da máquina primária, tá? Vou colocar aqui, máquina primária, para você não vir a ter sobrecargas. Máquina primária no seu sistema. Então, como que ficaria a minha curva de realmente o que minha máquina consegue fornecer? Então, ela vai ficar aqui, eu vou dar uma churada aqui, ó, dentro desse quadrante aqui, desses quadrantes, onde eu vou conseguir, por exemplo, fornecer aqui, ó, vamos pegar um ponto de operação, meu ponto de operação ótimo vai ser aqui, ó, por exemplo, 0,8 de potência ativa, e se eu descer aqui, ó, 0,6 de potência reativa, ou seja, eu vou estar trabalhando com uma potência aparente de 30 mega mais 22,5, se eu não me engano, MVAR, tá? Então, assim, eu vou conseguir
lembrando, aqui eu estou no meio da minha curva, né? Para cá, sentido sobreexcitado, vou colocar um positivo aqui, sobreexcitado. E aqui subexcitado. Ou seja, aqui eu estou trabalhando com o meu sistema sobreexcitado. Então, eu estou fornecendo reativo para a rede. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, com minha potência nominal, mandando até 22 MVAR aqui, ó. Então, eu consigo trabalhar na zona do 0,6 aqui. Se eu vim para cá, quantos que no máximo eu consigo absorver de reativo? Ó, já não consigo absorver 22,5. Vou absorver aqui mais ou menos 0,4, 0,35 aqui, ó, vezes a nominal de aparente. Então, quanto que seria a minha potência aqui, né? Então, aqui a gente vai ter 30 mega mais 13,125 MVAR. Então, veja que se eu tiver na minha operação nominal, porque a minha intenção é sempre gerar o máximo, né? Gerar a minha potência ativa máxima aqui para eu estar vendendo energia, sei lá, ganhando dinheiro com isso. Então, você tem que absorver reativo. Eu vou estar limitado quando eu estiver gerando a potência máxima em ativo a 13,125 mega. Para eu absorver mais reativos, eu vou ter que diminuir minha potência ativa. Então, se eu vim aqui no 0,6, eu consigo um pouquinho mais. Se eu vim aqui no limite, cara, e aqui é muito ruim você trabalhar subexcitado na região de limite de estabilidade, de mínimo de excitação. Por quê? Porque toda a sua proteção é baseada na curva de capabilidade, desde a sua proteção LOF, né, contra perda de excitação, limite de capacidade aqui, de estabilidade prática, a sua própria nominal da sua máquina primária e as suas correntes, né? Suas correntes de estator e rotor. Então, a curva de capabilidade, ela vem aqui se a gente for desenhar um fasorial dela, você vai ter aqui toda a parte de tensão em corrente do rotor e da armadura com força magnetomotriz, que vai trazer o resultado que é essa curva. Então ela é toda limitada tecnicamente por alguns critérios, né, técnicos. Então, assim, você não vai conseguir, por exemplo, trabalhar gerando toda a sua potência ativa e reativa da máquina. Por quê? Porque você vai ter uma sobrecorrente, você vai ter um efeito Joule que pode danificar a sua máquina. Então, assim, eu quero trabalhar nesse ponto aqui, ó, no ponto 0,8 de sobreexcitação, né, de fornecimento de reativo. Então, você vai estar limitado na sua potência da máquina. Você vai ter que reduzir ali a entrada de vazão, seja de água, de vapor, o que seja, né, a sua geração. Eu não vou poder trabalhar aqui na nominal. Por quê? Porque se eu trabalhar aqui, eu estou fora da curva. Provavelmente eu estou numa corrente maior do que o limite dela. Então, assim, é isso que a gente tem que ir ajustando e trabalhando para que sua máquina não venha ter problema, você não tripe sua máquina, né? Você não perca ela por motivos não projetados e também você não danifique ela, né? Seja por sobreaquecimento, por excitação. Então, assim, a curva de capabilidade realmente é a identidade da máquina que ela vem para guiar aí, principalmente a questão de proteção e como você vai trabalhar a sua operação, né? Quanto que você vai absorver de reativo, fornecer de reativo, limitando a potência máxima, diminuindo um pouquinho. Então, ela que vai te falar aí como que você pode trabalhar e a partir dela você faz toda a parte de controle e proteção da sua máquina, tá? Eu acho que a parte teórica que eu queria trazer para parte prática que eu queria trazer para vocês é essa. Então, ela é limitada pela corrente no rotor, pela corrente no estator, pela potência nominal da máquina, pelo limite prático de estabilidade, né, que depende do ângulo de carga, e pelo mínimo de excitação aqui, pela mínima corrente de excitação. Ou seja, aqui eu vou ter uma corrente máxima de campo aqui, e eu vou ter uma corrente mínima aqui também de campo para que eu tenha, para que eu não venha perder essa máquina por questões de excitação, né? Beleza? O que eu queria trazer para vocês é isso. Se vocês quiserem algo mais teórico também, a gente falar aqui do diagrama fasorial e tal, e da onde que vem essa curva, a gente pode falar. Mas eu acho que não é o intuito.
Não era o intuito, pelo menos, desse vídeo, era mais a gente saber o que limita a máquina e onde você trabalha sub e sobrecitado dentro dos seus limites para que você não tenha problemas com sua máquina, beleza? Acho que eu queria deixar para vocês era isso. Para Juliana aí, espero que tenha tirado sua dúvida. Não deixa de deixar seu comentário aí, seu like, se inscreve aí no canal para dar essa força pra gente e até a próxima. Valeu!